Olá, amigos, sejam todos bem-vindos para a leitura de mais 2 capítulos do livro Novas Mensagens de Luiz Sérgio, psicografado pela médium Alaide Silva. E hoje nós vamos começar com o capítulo que se intitula A Cada Qual Seu Próprio Meio. Luiz Sérgio começa. As coisas que escrevo são verdadeiras, embora às vezes pareçam fantasia. É preciso que creiam. Meu único intuito é esclarecer, ensinar aos meus amigos e parentes para que não encontrem muita dificuldade de adaptação quando perderem o corpo. Tenho hoje muitas coisas a dizer. Primeiro, levar o conhecimento de todos que aqui, no meu mundo espiritual, ninguém pretende absorver as ideias dos amigos encarnados a ponto de atraí-los ao plano espiritual. Em síntese, cada um de nós ocupa um meio que lhe é próprio. Quando um espírito se materializa, isto é, adquire um corpo provisório, é porque tem necessidade de se apresentar dessa forma para um fim justo. Se alguém que esteja encarnado larga também provisoriamente o corpo e se apresenta aos desencarnados desprovido de seu invólucro, é porque urge que assim proceda em benefício dele ou de outrem. Nada se faz sem que haja necessidade premente. Assim sendo, nós que trabalhamos nos planos destinados aos espíritos, não costumamos atrair qualquer encarnado para confabular com ele, a não ser que o que se vai dizer conste de nossa pauta de serviço como tarefa de um grupo ou da equipe. Então ele está esclarecendo aqui que o espírito não vem só falar qualquer coisa sem um interesse maior, tá? Quando bem intencionado, vamos nos lembrar disso. Desde que o irmão termina seu estágio terreno, é aconselhável deixá-lo em paz. Vamos prestar atenção nisso aqui. Quem fica pedindo muita coisa, as pessoas que partiram, aos seus entes queridos, é importante deixar que a pessoa siga seu caminho de evolução. Se ele morreu entre os encarnados, nasce entre os espíritos, que fazem os irmãos com os espíritos ignorantes que tentam atrair os recém-nascidos para que deixem um novo corpo e voltem para o espaço. Eu respondo: são tomadas providências para afastar os malfeitores, segundo dizemos. Transfiram esse julgamento para o caso do espírito que volta para o plano que lhe é próprio, isto é, renasce no plano espiritual. O encarnado que desejar atraí-lo e o fizer em detrimento de vontade do desencarnado, poderá, sem sombras de dúvida, ser considerado também um malfeitor. Então pensem, uma pessoa que está aqui a qualquer custo querendo saber de uma pessoa que morreu, que já está em outro plano, morreu no plano físico, né? Melhor dizendo. Ele é considerado um malfeitor, porque às vezes a outra pessoa está lá tentando seguir seu caminho, aprender coisas novas, se despojar da matéria, se despojar do plano material, dos próprios entes queridos, e a pessoa está lá sempre chamando, você causa mal a essa pessoa, por isso ele trata como um malfeitor. Nós daqui não pensamos assim, porque temos esclarecimento sobre as várias causas que atuam nas criaturas, fazendo-as atraírem-se mutuamente. Elas vão desde o amor sincero até o mais vil interesse. Pintei o quadro com tintas bem fortes para que pudessem compreender. Então entendam, apesar de eles entenderem, é importante que saibamos que se a gente fica agarrado à ideia de chamar uma pessoa que está em outro plano, nós podemos acabar fazendo mal a essa pessoa. Segundo, as duas coisas que ele tinha para falar, a primeira era essa e a segunda, falar de outro assunto, o das provas e missões que levamos quando encarnamos. Cada criatura tem uma ou várias tarefas a cumprir. A rota que ela traça
para desincumbir-se das mesmas é de competência exclusiva de cada um. Nem sempre se escolhe o melhor caminho. Delas, nem sempre nos desencarregamos com garbo, sem deixar outros débitos a resgatar. Ou seja, a gente vem aqui para cumprir uma tarefa, para fazer alguma coisa e acabamos adquirindo outra coisinha aqui para resgatar, né? Vamos supor, eu venho com uma missão. E aí eu tô aqui cumprindo minha missão, mas criando antipatiazinha com esse, com aquele, aí eu tenho que voltar para corrigir esses errinhos, né? O espírito caminha atarefado e esquece pormenores, muitas vezes importantes, que irão posteriormente fazer-lhe falta. Paciência, deixará contas a pagar. Os espíritos afoitos são os que mais esquecem dos pequenos detalhes que ajudariam a alicerçar a obra e veem-se muitas vezes com todo um projeto prejudicado por se terem fendido as bases. Ou seja, às vezes a gente está muito apressado em cumprir uma missão, que a gente quer atropelar o caminho. Isso que digo pode ser aplicado no cotidiano, em todos os setores de atividade. Vamos pegar essa tarefa, nada de esse exemplo, nada de ansiedade nas nossas tarefas. Claro que os labores concernentes às obras da evolução, aos compromissos espirituais da criatura, devem apresentar bases de amor, compreensão, caridade e fraternidade. Não é aconselhável destinarmos nossos futuros nas mãos cruéis da ingratidão, do desamor ou da impiedade. Todos nós devemos pensar muito antes de ser tomada qualquer deliberação, mesmo que saibamos ser a correta. Procuremos a melhor maneira de tomarmos. Mensagem de 26/1/1976. Então, Luiz Sérgio está falando assim: muitas vezes a gente se perde na nossa tarefa, no nosso dever, porque a gente tem necessidade de ir rápido, a gente passa por cima das bases e acabamos nos esquecendo dos detalhes que são importantes. Em outras vezes, a gente sabe o que precisa fazer e a gente faz, mas a gente faz de um jeito atropelado, de um jeito que não é o melhor, de um jeito que às vezes pode ferir o outro. Então, vamos ler de novo a última frase dele. Todos nós devemos pensar muito antes de ser tomada qualquer deliberação, mesmo que saibamos ser a correta. Procuremos a melhor maneira de a tomarmos. Vou deixar vocês aqui com essa frase e vamos passar para o próximo capítulo, que se chama Oportunismos do Auxílio Espiritual. Eu e meu grupo andamos sempre em busca de maior conhecimento e temos trabalhado também. Somos os sapadores espirituais, o que significa dizer que fazemos os serviços mais fáceis e de principiantes, mas temos a vantagem de observar o trabalho dos que nos seguem após prepararmos o terreno. Esse trabalho dos mestres é grandioso e milagroso. Se outrora, quando ainda entre os encarnados eu ouvisse contar muitas das coisas que aqui observo, na melhor das hipóteses, eu as catalogaria no rol das histórias de ficção científica. Entretanto, são fenômenos reais que acontecem no nosso plano e que atuam na dimensão do encarnado, como agentes causadores de um desencadeamento de fatos que culminam atingindo o objetivo desejado. Digamos que uma criatura esteja necessitada de fazer um sério tratamento, porém não se apercebe do mal e não tem meios para fazê-lo. Digamos ainda que essa pessoa é muito necessária no meio em que vive por vários motivos. Cumpre eficientemente sua missão, está aproveitando muito bem sua encarnação, responde positivamente aos apelos espirituais, etc. Nesse caso,
os irmãos encarregados de velar por essa criatura fazem um conselho com os superiores e estudam um modo de alertá-la. Se tem posses, dar-se-lhe ideia de fazer um tratamento preventivo ou então apresenta-lhe um mal secundário para colocar o clínico no caminho da doença que desejam prevenir. Ele está dizendo aqui que, por exemplo, tem uma pessoa lá que é boa, uma pessoa que trabalha em prol dos seus, que é uma pessoa receptiva aos conselhos dos amigos espirituais, que ela está cumprindo bem a missão aqui na Terra e ela tem uma doença que ela não sabe ainda que ela tem e ela precisa tratar essa doença. Então eles fazem uma reunião e eles encontram um jeito de alertar essa pessoa, ou eles colocam uma dorzinha para ela ir no médico e descobrir que tem outra coisa séria acontecendo, ou eles encontram uma forma. Se o indivíduo é desprovido de recursos, o problema se torna maior e muito sério. Seria necessário uma série de contatos até que o doente pudesse encontrar um clínico capaz de responder aos apelos espirituais e se dispusesse a atendê-lo e mesmo ajudá-lo durante o tratamento. Então, vamos supor que a pessoa não tem condições de fazer aquele tratamento, então eles buscariam um clínico, um médico que atendesse os apelos espirituais para colocar aquela pessoa boa no meio do caminho, essa outra pessoa necessitada, que também é maravilhosa, para poder tratar a questão. Tudo trabalhando, tudo por um bem maior, vamos dizer assim. Caso não fosse possível, nem de uma forma nem de outra, seria o irmão encaminhado para uma reunião espírita, onde um desencarnado se comunicaria e avisaria o doente para procurar tratar-se. Conforme fosse o caso, poderia até ser indicado o tratamento. Isso que acabei de relatar tem um fim, ou melhor, serve para explicar uma situação. Muitas vezes recebemos pedidos para doentes de várias formas, mentais e físicas. Corremos como podemos para encontrar uma solução adequada ao fato. Quando deparamos com uma oportunidade de auxiliar, não deixamos escapar. Lutamos desesperadamente para atender a todos os que nos são destinados a socorrer e, no entanto, quando não conseguimos realizar o trabalho rapidamente e a contento, ouvimos lamúrias dos encarnados, acusando-nos de termos sido indiferentes. Olha que coisa triste, né? Nós somos muito terríveis, né? Não, isso não acontece conosco. O que sucede é que, antes de podermos alcançar sucesso sobre qualquer caso, é preciso que o atendido já tenha conseguido a sua vitória, com referência ao seu próprio karma. Ou seja, ele está dizendo, não, nós não somos os culpados. Se não aconteceu a cura, é porque talvez essa pessoa não tenha merecimento dessa cura. Karma aqui é indicado como consequência que o indivíduo deve sofrer de causas anteriores à encarnação em curso. Ou seja, as expiações, vamos dizer assim. Essas causas foram sempre provocadas pela própria criatura. Nada se pode fazer se a pessoa atravessa uma prova kármica. Se não houver esse empecilho, então é possível trabalhar no caso. E se a pessoa for de um bom intuito, isso é, tiver receptividade espiritual, torna-se até uma satisfação conduzi-la ao caminho de sua cura. Se não possui facilidade intuitiva, dá-nos um pouco mais de trabalho. Muitas vezes reage às nossas ideias e acaba não seguindo nossas intuições. Tudo isso acontece frequentemente porque é vasto o nosso campo de trabalho. Entretanto, ninguém fica sem seu atendimento, desde que mereça e procure o mais alto para se proteger. Deus ampare todos vocês. Mensagem de 17/4/1976. Olha que coisa linda, gente. Vamos buscar o mais alto, vamos fazer nossas orações, vamos ter nosso minuto de silêncio, vamos pedir o nosso anjo da guarda, os nossos amigos queridos espirituais que
olham por nós, que nos auxiliem, que nos intuam, que nos enviem a mensagem que precisamos receber. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Mas será que nós nos colocamos à disposição, receptivos? E como terminamos cedo hoje, vamos para mais um capítulo. Protetores e protegidos. Em nossas andanças, atendendo aqui e ali, buscando aliviar nossos companheiros encarnados, dando-lhes ânimos para cumprir suas tarefas com determinação, aprendemos muito. Quando nos dispomos a doar nosso esforço, recebemos em troca muita sabedoria. Vejam que, ao procurarmos intuir um irmão no sentido de incentivá-lo a iniciar sua tarefa, despertamos nele a capacidade adormecida em seu interior, esperando o estímulo para se pôr em funcionamento. Ora, cada um de nós, através das várias experiências terrenas, adquiriu uma certa soma de conhecimentos e conseguiu desenvolver uma infinidade de habilidades guardada pelo espírito em estado latente. A criatura, ao sentir necessidade de resolver uma situação, vai buscar dentro de si os meios que, uma vez despertos, são capazes de resolver grande parte dos problemas existentes, mostrando ao indivíduo soluções várias. Ocorre que cada um de nós arquivou conhecimentos e habilidades diversas do outro, porque cada qual teve experiências diferentes. É esse o motivo pelo qual aprendemos coisas novas ou maneiras diferentes de solucionar os impasses. Desse modo, ao encorajarmos alguém no seu empreendimento difícil, observamos a maneira como se comporta ao encarar seus problemas e tentar equacioná-los. Olha que coisa bonita! Até a espiritualidade respeita a nossa forma de pensar, né? Não raramente o caminho que escolhe é diferente e bem melhor do que nos ocorreria intuir, tá vendo? Nesse caso, arquivamos aquela solução, a qual vai aumentar o nosso acervo de conhecimentos. Acresce ainda que, ao colaborarmos com as pessoas, formamos um círculo de amizade muito grande e, às vezes, com entidades bem elevadas que se predispõem a auxiliar-nos sempre que precisamos delas. Consequentemente, tornamo-nos mais capazes, isto é, o grupo torna-se mais eficiente porque granjeou protetores em vários graus de vibração. Olha que coisa preciosa! Lembra que semana passada eu falei que ele esteve com André Luiz, né? Angariando ali conhecimentos que André Luiz já tinha, conselhos. É isso que ele fala aqui. Se pudermos observar idêntica situação, contempla o encarnado quando ele estende a mão aos companheiros. Terá também a oportunidade de aprender muito e estará sendo alvo de amizade e proteção de entidades agradecidas, talvez até bastante elevadas, pelo benefício que fazemos aos seus afetos em situação precária. Geralmente faz-se o bem esperando a recompensa divina, mas poucos sabem explicar o que é e como funciona. É muito simples e Deus age por intermédio de suas criaturas. O que acabei de explicar elucida muito bem essa assertiva que é verdadeira. Tudo o que fazemos de bom tem uma influência no plano dos espíritos. Guardem, tudo o que fazemos de bom tem uma influência no plano dos espíritos. Há sempre alguém agradecido. Se somamos grande número de boas ações em favor do nosso semelhante, somos agraciados com uma proteção tão intensa que só nos acontecerá o que for mesmo necessidade kármica, pois todos os males são abrandados pela intercessão de espíritos cuja amizade conquistamos. É aquilo que Jack sempre diz, o caminho do bem.
andarmos no caminho do bem. Isso faz toda a diferença. Até se nos achamos porventura em vias de um mau proceder e em prejuízo de nosso progresso, os espíritos amigos evitam nossa precipitação no erro. Entretanto, é preciso notar, os afins se juntam em toda parte. Há muita gente que se dedica ao mal e também encontra quem os acompanhe satisfeito. Note-se, porém, que os que ainda se demoram no mal não têm o conhecimento e a pureza dos espíritos elevados e jamais terão capacidade para guiar e proteger uma criatura no sentido de seu progresso e elevação espiritual. Como a felicidade é tanto maior, quanto mais elevado formos, os menos evoluídos são também os menos felizes. Explicando o trabalho no qual estamos empenhados, temos o intuito de dar a conhecer aos irmãos encarnados a nossa grande preocupação, levá-los a compreender e a aquilatar a grande necessidade do aprimoramento moral para quem renasce no cumprimento de suas tarefas de resgates, muitas vezes difíceis. É preciso que o espírito tenha tido muita experiência no convívio com os sofredores para que grave dentro de si a vontade de lutar, a fim de libertar-se das dívidas kármicas e não cometer despauterios que lhe acarretariam maiores desditas. Observamos certas criaturas em provas tão difíceis, tanto encarnados como desencarnados, que ficamos seriamente apreensivos com o nosso destino. Há desencarnados em sofrimentos atrozes, consequência de vida anterior desregrada, e também encarnados em grande sofrimento devido a resgates de encarnações passadas. Tudo isso nos faz pensar muito e assim nos acautelamos para não errar como espíritos. Tememos pelos nossos amigos que ainda estão na carne. Repito que é na assistência aos inditosos de toda a espécie que aprendemos melhor as lições dadas pela lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é a lei de, se você faz isso, você adquire esse débito, vamos dizer assim, e precisa trabalhar isso numa próxima ou até mesmo naquela mesma existência. Ela nos rege de maneira inexorável. Meditemos sobre a relação entre determinados males que as criaturas apresentam com as causas que os motivaram. Em reuniões espíritas, onde são levados irmãos para receberem doutrinação, ouvimos relatos que nos esclarecem o porquê da situação do sofredor. Deduzimos, por experiência, no fim de longo exercício nesses trabalhos, que em cada espírito infortunado subside uma causa que o torna incapaz de alcançar por si o entendimento de seu estado e aceitar a situação em que se encontra. Como nós vemos, pessoas que não aceitam a realidade delas, que elas se acham as mais sofredoras, digamos assim, e às vezes elas até são realmente pessoas que vivem situações extremamente complicadas, extremamente difíceis, mas a gente precisa entender que nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Se estamos passando por isso ou por aquilo, existe um porquê. Nós não somos escolhidos a dedo, a Babi vai sofrer isso, ela vai ser sofredora, ela vai ter má sorte, porque é isso que a gente pensa. Diariamente chegam espíritos desencarnados sem nenhuma compreensão de seu estado e grande parte trazendo estigmas de uma vida corpórea completamente afastada da espiritualidade, da realidade espiritual, inteiramente direcionada no sentido material da existência carnal. São difíceis de serem conduzidos e constituem os sofredores do espaço. Sabem que já sou um mensageiro? Lembram-se que semana passada ele falou que se tornaria um mensageiro e explicou que profissão era essa? Consegui com muito esforço e é por isso que não tenho vindo com mais frequência ditar minhas mensagens. Dedico a minha mãe este trabalho.
não porque haja alusão particular a ela, mas porque é um trabalho meu e quero oferecer-lhe como presente do Dia das Mães, que foi comemorado na Terra. Já que não posso levar-lhe uma flor, ofereço o fruto da minha atividade com bastante amor, para que ela se alegre e tenha cada vez mais certeza de que eu nunca me esqueço dela. Um abraço a você, que também é mãe. Que mensagem linda, eu vou chorar, como sempre. Vocês sabem que eu fico emocionada com as mensagens de Luiz Sérgio, e essa mensagem é do 11/5/1976. Que coisa bonita, né? Luiz Sérgio sempre fofo. E encerramos aqui a leitura dos nossos capítulos de hoje. Hoje foram 3, porque os 2 estariam curtinho, o vídeo ficaria curtinho, então decidimos ler mais um. E semana que vem entraremos com a doutrinação nos 2 planos. Vai ser um tema interessante. Espero vocês, espero que todos estejam bem. Bom final de semana para todo mundo e fiquem com Deus.